Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Eu sou Leonardo Teixeira, cinéfilo, e hoje a gente vem aqui falar um pouquinho sobre o Oscar, que aconteceu semana passada, e sobre o grande ganhador da noite, né, o grande filme do momento, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Exatamente, é um filme aí que foi indicado a 11 Oscars, né, e foi premiado com 7, né? Então ele concorreu a melhor filme, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor edição, melhor figurino e faturou 7 desses aí que eles estavam concorrendo. Eles levaram os principais da noite, né? Direção, Exatamente. filme, atores, só não levaram de ator principal, até porque o filme não tem um ator principal, né? E quem acabou levando foi o Brendan Fraser no A Baleia. Mas assim, de resto, eles levaram tudo, né? E assim, eram os grandes favoritos já, e acabou se confirmando. Então a gente vem debater se o hype em torno do filme é justificado, né? Se realmente é tudo isso, ou se foi mais uma histeria coletiva, vamos dizer assim, né? Se não tinha muito concorrente e acabou sendo premiado. E a maneira, assim, eu agora falando quanto ao lado de ator mesmo, eu achei maneiro porque foi uma noite de satisfação pessoal, assim, pra mim, que eu achei maneiro também, fora a parte do filme, né? A gente vai falar isso mais pra frente, sobre esse outro peso que a gente leva em conta. Mas, tipo, falando agora do Brendan Fraser, é assim, uma volta que o cara tava há muito tempo sem produzir um filme, sem atuar em um filme, e ele volta, ele ficou até emocionado pra caramba, né, Léo, no discurso dele. Assim como os outros que a gente vai falar mais na frente, que são do nosso filme, né? Mas abrindo um parênteses aí pro filme da Baleia, foi uma parada bem emocionante, assim, ver um ator voltar, que tava, acho que desde a Múmia que ele não fazia nada tão grande assim que nem ele fez agora com a Baleia, e foi maneiro de vê-lo, assim, forte. Tem o meu filme favorito dele, que é o George, o Rei da Floresta. Foi o filme que lançou ele, né? Ele tava todo saradão. Pô, acho que foi o filme que alçou ele aí Ele, pro ele estrelato. era, ele era galã, né, cara? Era, pô. Dos galãs do Hollywood, e agora vê ele tá meio careca, né, e tal, tá bem diferente. Né, o tempo É, passa, né, pra todo aquilo, mundo. infelizmente. E o que você falou dele estar muito tempo sem atuar, o próprio Ke Huy Quan, o ator que ganhou ator coadjuvante, né, do Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, também ele ficou muito tempo sem atuar, né? Ele meio que desistiu da carreira, ele estava trabalhando nos bastidores Uhum. e voltou para esse filme e achei assim, acho que foi o momento mais legal da noite, foi quando ele ganhou, né? Foi. Dava para ver que ele estava feliz, estava emocionado com a vitória e agradeceu a mãe dele e tal. O cara que atuou em filmes assim quando era criança, nos anos 80, Uhum. e aconteceu de novo, e dá pra ver que ele é uma pessoa tão boa, e o personagem que ele faz também é muito parecido com ele, né? É, parece que é a É um cara. personificação dele, né, a parada. Que ele Não, um traz cara essa totalmente do bem, né? positivo, um cara simpático, e querendo fazer o bem, tentando, sabe, tirar o melhor das pessoas. E fiquei muito feliz quando ele ganhou também. Eu também fiquei. Não, eu fiquei emocionado pra caramba com o discurso dele, que ele fala, pô, mãe, ganhou um Oscar, não disse nos seus sonhos. Tipo, que ele ficou 20 anos, né? Que a gente falou aí, ele ficou 20 anos sem atuar. Ele fez outros filmes menores, aí ele desistiu porque ele tava cansado, que ele não tava conseguindo os papéis que eram do agrado a ele, né? Do agrado dele. E aí ele fez, como tu falou aí, fez Indiana Jones, fez os Goonies, e depois disso só foi fazendo papéis menores, que não agradavam, aí ele preferiu ficar por trás das câmeras ajudando os bastidores, na parte de produção e outras coisas. E aí, essa volta dele aí foi realmente muito emocionante mesmo, esse discurso que ele deu aí. Tu realmente é o que tu falou, tipo, ele tava empolgado e eu tava vendo também vídeos de bastidores depois, aqueles que o pessoal faz de câmera lenta, que tem aqueles robôs lá que o pessoal faz na caminhada do tapete vermelho, né? Tanto quando também ele ganhou, né?
E aí a pessoa vai lá escrever o nome da pessoa, do ator ou do diretor no Oscar, né? E ele subiu na mesa lá onde a mulher fica gravando o nome dele. Pô, foi bizarro, foi bizarro. Maneiro. Não, e foi de indicação dele, né? Então, tanto ele quanto o Brandon Fraser, né? Acho que são exemplos de. Você pode parar, pode voltar, né? Não tem uma lógica assim. O cara ficou 20 anos sem atuar, o Brandon Fraser também estava alguns anos sem fazer nada muito grande, assim, né? Pra aparecer na mídia, mas quando vem o filme certo, na hora certa, né? As coisas acontecem. Então, tentar ser positivo sempre, né? Não Sim, sim. desistir. Essa foi uma mensagem assim, que a gente pode levar até mesmo não sendo da área de audiovisual, assim. Quem não é da área de audiovisual pode usar isso pra vida, né? Bom, Exatamente. agora falando um pouco propriamente, quer falar mais uma coisa do Oscar, Léo? Ou a gente já pode começar Não, do... vamos Então, seguir no filme. a gente vai falar agora um pouco sobre o filme, né? Que é um filme que saiu ano passado, 2022. E a sinopse basicamente é uma família de imigrantes chinesa que vai para os Estados Unidos. E é composta pela Evelyn, o Waymond, que é o marido dela, a Joy, a filha, e o pai da Evelyn. E aí eles estão ali tendo que lidar com a frustração. A Evelyn já está insatisfeita com a vida dela, com as escolhas que ela fez da vida para poder chegar onde ela está. E ela tem que trabalhar, ela é dona de uma lavanderia, ela tem que trabalhar numa lavanderia que já está meio que falida, né? Enquanto isso, de plano de fundo, tem a relação com o marido, que ela já não está tão satisfeita mais. Por justamente achar que perdeu interesse nele. A relação com a filha também não é uma relação mais boa. A gente vai aprofundar isso depois, mas ela não tem uma relação boa com a filha. E no meio desse processo, dessa loucura que ela tem que mostrar os recibos lá de taxações, da receita, né, que ela tem que entregar para fiscal lá, acontece essa loucura, né, que é uma metáfora aí que a gente pode usar aí pra frente, que ela é do multiverso. E aí ela tem que enfrentar uma vilã que tá tentando destruir tudo, destruir o multiverso. E aí o nosso enredo é envolto nessa questão aí toda, né? Acho que é bom a gente meio que definir o conceito do multiverso, dos universos paralelos, né? Que basicamente é assim, cada decisão que você toma na sua vida, ou não, ela abre um universo diferente. Então, assim, se a gente, nesse universo, por exemplo, que a gente decidiu gravar um podcast. Em Uhum. outro, a gente decidiu não fazer nada e continuar com a nossa vida. Então, as coisas que acontecem são diferentes. E Sim. isso vale para tudo, né? Você decidiu fazer faculdade, você decidiu morar fora, você decidiu fazer uma viagem, ou tão simples quanto sair de casa ou não. Isso vai criando diferentes multiversos. E é algo que o filme explora, né? Como você comentou. Justamente. É aquela questão como se fosse uma árvore, né? Tu tem um tronco só, aí tu fala, tipo, é o que tu falou, vou pra faculdade, não vou pra faculdade. Ali tu já abriu uma bifurcação. E aí, pra faculdade, fazer relações internacionais ou fazer cinema? E aí tu vai abrindo o teu leque ali de opções, como você falou mesmo. E tem essa questão de cada escolha é uma perda, né? Que é o que o filme traz isso também. E é a questão do multiverso. Aí tu pensa assim, cara, que loucura que isso, que é o multiverso, né? Agora já tá até um pouco mais difundido por causa da Marvel. Aí tem Rick e Morty que trouxe isso. Tinha uma série que eu assistia quando eu era adolescente, que era Fringe, que também era bizarro, que tinha essa questão de multiverso, bagulho velho, mas já trazia isso já. E tu pensa, caraca, que loucura, né, essa parada. E tu pensa, pô, quem são os caras que pensaram nisso aqui do filme, né? Aí são os dois diretores, os Daniels, Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Não sei se eu pronunciei certo, desculpe. Mas eles eram diretores de videoclipe, tem até um videoclipe deles que é conhecido pra caralho, que é o Turn Down for What, lá. Que é aquela loucura, Sim. foram eles que dirigiram. E aí tu já vê que já tem essa assinatura deles, que é a mesma, não é a mesma que eu posso falar, mas é bem semelhante ao que eles trazem no filme, né? Aquela loucura toda, tem até aquela cenazinha lá do final que a gente vai falar mais pra frente, e traz esse negócio, tipo, os caras naquela loucura em slow motion e tal, que é muito do que eles agregaram pro filme, né? Então, Turn Off a What ganhou estreou em 2013, né? O clipe, né?
E ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio de melhor direção, melhor videoclipe lá do MTV Awards 2014. Eles também trabalharam para outras bandas famosas, como Tenacious D, Passion Pit, Force the People. E também chegaram até a fazer um filme antes desse, que foi Um Cadáver para Sobreviver, com Daniel Radcliffe também. E é muito dessa questão do que o Léo falou, do e se, né? E se eu tivesse feito outra escolha? E aí já é essa abordagem que a gente traz, né? E aí Só para complementar. Pode falar. Não, como você falou, o filme foi lançado em 2022, né? O elenco principal conta com a Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar, a Ke Huy Quan, ganhador do Oscar, melhor ator coadjuvante, Jamie Lee Curtis, famosa aí, né? Sim. Já lidada, também ganhadora do Oscar. Foi até surpreendente, ela não estava esperando. E a Stephanie Chu, que faz a filha do casal, a Joy. Esse é o elenco principal. E os roteiristas do filme também são os dois Daniels, né? Daniel Kwan, Daniel. E agora então a gente já vai entrar no filme com spoilers, certo? Cuidado com os spoilers aí, então fica ligado. Que a gente vai falar vários assuntos aqui sobre tanto o enredo, quanto os personagens, quanto o que a gente acha do filme, né? Que é qual é a nossa interpretação. Então, se você não quer ter spoilers, para por aqui. Vai lá ver o filme e volta aqui, né? Não deixa de assistir nosso episódio, não. Uma questão aqui de uma curiosidade até, falando um pouco antes de falar propriamente do filme, é engraçado que esse filme foi oferecido pelos diretores pro Jack Chan. O cara não aceitou, ele achou que não tinha a ver com ele, né? E aí quem aceitou foi a Michelle Yeoh. E aí eles tiveram que mudar a abordagem do filme, porque o filme era centralizado no Jack. E aí, como ele não aceitou, eles foram procurar outra opção. E aí acharam a Michelle Yeoh, que ficou perfeita pro filme aí. Eu acho que foi até melhor sendo assim. E aí eles mudaram um enredo pra poder mudar o centro da família pra ela, né? E aí tem uma curiosidade que depois eu pesquisando aqui vi ela falando que o Jack Chan, depois que ele viu que tava tendo maior hype em cima do filme, ele foi falar com a Michelle, e aí ela deu uma zoada nele lá, falando que, tipo, pô, perdeu, cara. E, tipo, ele foi falar pra ela, tipo, pô, tu ficou sabendo que o filme foi oferecido pra mim primeiro? E aí ela falou, não, pô, agora tu perdeu. E aí ele ficou, tipo, zoando, porque eles já são amigos já há muito tempo, eles chegaram até a fazer Police Story 3 juntos. E é uma curiosidade aqui, um parênteses pra abrir rapidinho antes de falar do... Mas confesso que seria interessante ver o Jack Chan nesse filme, né? Aí eu não Ainda sei mais que tem um monte de luta, né? De Kung Fu e tal, que a gente sabe que ele já domina, seria legal de ver. Mas como você falou, ficou perfeito com a Michelle. Acho que ficou até mais interessante, mais profundo o filme desse jeito, né? Sim, sim. Aí entra até no e se fosse o Jack Chan, né? Se a gente tivesse um multiverso aí, que tem um multiverso que o Jack Chan fez filme, pô. E aí entra até nessa brincadeira aí, pô. Aí se fosse Jack Chan. Ia ser... Será que o filme ia ter esse todo? Será que ele ia ter ganhado o melhor ator? Não vai saber. Justamente. E aí, agora entrando no filme em si, né? É a história dessa mulher, Evelyn, que ela tá ali a princípio. Tu já vê que ela já tá cansada. A gente já pega essa abordagem dela já meio que exausta da vida, né? Porque ela tá ali fazendo os impostos, tá tendo que lidar com o marido, que já tá uma relação desgastada, e tem uma relação também não tão boa com a filha. Ela não aceita a sexualidade da filha. A filha dela não é bem-vinda na família. Tanto é que ela tem uma cena lá que ela vai apresentar a filha pro pai. E aí ela, não, essa aqui é minha filha, mas ela... Aí ela traz uma menina, que é a namorada dela, e ela fala assim, não, essa aqui é a amiga da minha filha. Tipo, ela não apresenta como a namorada da filha. Então ela sabe que ela não tá lidando muito bem com essa questão toda. E aí, durante uma sessão lá que ela tem que entregar os documentos, o marido dela tá de uma forma diferente, né? O marido dela já tava querendo pedir o divórcio pra Evelyn. E ele é uma pessoa ali que é mais pacata, mais
tranquila, e aí ela vê que o marido dela tá diferente, aí ela estranha, e aí ele aborda ela falando sobre essa questão que a gente falou anteriormente do multiverso, né? Que ela era escolhida para poder solucionar ali um problema que tava tendo uma vilã, a Jobo Tupac, e aí fica uma figura misteriosa, ninguém sabe quem é essa figura, e ela é a única que poderá conseguir resolver essa questão toda, né? Isso. E é dentro da cena do elevador, né, que primeiro acontece isso. O marido dela, o Eamon, como você falou, ele muda completamente, né? Ele vira um cara sério e começa a falar com ela no inglês perfeito, assim, Uhum. sem sotaque nenhum. E fala com ela assim: ah, você tem pouco tempo, e ele deixa umas instruções no papel com ela e sai assim. Ela não entende, ela acha que tá maluca, né? E, basicamente o início do filme é esse, né? Aí ela acaba seguindo as instruções, né? Porque o encontro com a fiscal da Receita lá não vai muito bem. E então ela segue o que está escrito no papel e ela vai para um outro multiverso, né? E, e o filme começa daí, né? Aí o Waymond meio que vai indo e voltando para ajudar ela, né? A falar coisas que tá acontecendo. Ela não meio que fica sem saber o que fazer e ela acaba brigando com a fiscal da Receita, né? Dá um Essa cena é pouco muito nela boa, essa cena é muito boa. e, e aí começa a desenrolar o filme, né? É, porque aí ele, no caso, a gente, assim, eles até falaram também, acho que em outra entrevista lá, que Matrix foi a inspiração pra isso, né? Eles falaram que, tipo, não existiria o filme se não fosse por Matrix, até porque, tipo, até a forma que ele aborda, nessas instruções que ele fala pra ela, que são as escolhas dela que te levaram ela ali, e aí pra poder ela lutar contra isso, ela tem como absorver o conhecimento de um outro universo. Então, se no outro universo o Léo era um lutador de Kung Fu, então ele ativa lá, tem que fazer tipo meio que uma missãozinha ali que você tem que, vamos supor, vou grampear 5 grampos na minha mão, porque isso vai ativar a minha absorção de conhecimento do outro universo. Então, e aí ele vai, prega a mão dele, e aí no que ele prega a mão dele, ele vira um mestre Kung Fu Jack Chan das galáxias lá. E é muito do que a gente tem em Matrix, né? Quando o cara pluga lá, e aí ele fala, não, agora eu preciso saber pilotar um helicóptero aqui, a pessoa não tem conhecimento nenhum. E ela vai lá e aprende na hora a pilotar um helicóptero de acordo com o conhecimento que é absorvido da Matrix ali, né? E aí tem muito disso no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Isso. E meio que chega uma hora, né, que ela para o Alpha Waymond, que é o Waymond do outro universo, né? Uhum. E pra ele explicar, não, para e me explica o que que tá acontecendo. E, e aí ele meio que fala o conceito dos universos paralelos, né? Que cada decisão que você toma abre um universo novo. E que no universo dele, eles são capazes de se transferir, né, para um outro universo. E como você disse, né, conseguir as habilidades que você tem no universo paralelo durante alguns minutos ali, né? Uhum. E, e como você falou, para conseguir acessar esses universos, essas habilidades, você tem que fazer uma coisa inusitada, né? É a coisa mais inusitada possível na hora para você conseguir essas habilidades. Então ela estava brigando com a mulher, né, com a fiscal da Receita, e ele falou assim: fala que você ama ela, mas você tem que realmente né, ser verdadeira, ser honesta. Uhum. E ela fala assim, mas tipo da boca pra fora, até que chega uma hora que ela não sabe o que fazer, ela ajoelha e fala assim: eu te amo, e aí ela vira uma mestre Kung Fu, né? E, e não só ela ganha habilidade, como ela meio que vai pro outro universo Uhum. durante alguns segundos, e o filme da vida dela passa ali, né, em um minutinho, e ela vê tudo que aconteceu com ela no outro universo, né? Sim, sim, ela E tem esse flashback, né, do que ela poderia ter feito. exatamente, exatamente. E até é interessante porque, como você falou, a vida dela não estava muito boa, né?
E nesse primeiro universo que ela vai, por exemplo, ela é uma lutadora e tem outro que ela é uma cantora. Uhum. E ela vê assim qual foi a decisão que fez ela começar a aprender essas novas técnicas, né? Que quando o marido dela, o Eamon, né, chama ela para ir morar nos Estados Unidos, ela nega, ela fica lá, eles se separam e ela decide virar uma lutadora. Então, ela meio que se apaixona pelos outros universos, né? Que são diferentes do dela. É que ela até fala que é um perigo, né? Ela querer, tipo, que ela vive naquela realidade. Ela pode absorver os conhecimentos, mas ela não pode querer viver naquela realidade. Porque as escolhas que levaram ela ali foram diferentes. Aí ele falou que ele até fala lá que pode ser perigoso, porque realmente, assim, era algo que durante o filme é mostrado pra gente que ela tem essa admiração pelo cinema. É até um louvor ali ao cinema que ela tá assistindo a tela lá da lavanderia dela lá da TV. E ela vê um musical, aquele par romântico, aí ela se imagina como teria sido se ela tivesse feito uma escolha diferente. E aí, quando esse Léo que o Léo falou aí agora, que ela consegue vislumbrar esse outro universo, as escolhas que ela teve, que levaram ela a fazer artes marciais, que ela tornou ela uma lutadora, também a tornaram uma estrela de cinema, né? Porque por isso ela começa a estrear, começa a atuar em filmes de luta, e aí isso a torna famosa pra caramba como atriz, né, a Michelle Yeoh, na nossa realidade, né? Então ela consegue ter esse vislumbre, que é o que o Léo falou, dela. Qual foi a escolha que ocasionou que a levou a ser uma atriz de cinema, uma atriz famosa de cinema? E aí ela, é o que o Léo falou, ela deixa de escolher o Eamon, ela não escolhe o amor, né? Que a levou ali, ela escolhe a carreira. E aí ocasiona todas essas ramificações aí para ela poder se tornar o que ela foi nesse outro universo paralelo. Até um parênteses aqui abrindo, sobre essa questão dos universos, é interessante a gente perceber que, tipo, agora falando na questão da edição propriamente, quando ela tem esse flashback dessa visão que ela tem desse outro universo onde ela era uma atriz de cinema, uma lutadora e tal, a proporção do vídeo, ela muda. Então, nosso vídeo, quando tá tratando da realidade que ela vive agora, a realidade daquele universo onde ela tá, sem ter essas outras visões, sem ter essa outra visão que o Waymond, o Alpha Waymond proporcionou a ela, é uma visão completa, né? A tela tá toda preenchida, então é 16:9, que a gente chama no aspecto, né? E aí quando ela tem esse flashback, vira 4:3, fica aquele corte quadradinho com as barras laterais, né? Que é como se fosse remetendo a realmente coisas antigas, como a TV era antigamente, quadrada, não tinha esse aspecto compridão. E quando ela tá nesses momentos de fantasia, quando ela absorve esse conhecimento aí do universo paralelo onde ela consegue lutar, que lembra muito Matrix, até aquela cena, né, Léo, que ela pula assim da escada e tudo em slow, que parece aquela cena que o Neo tá lutando com o Morfeu lá no treinamento dele. E aí vira, tipo, o aspecto de cinema, né, aquele anamórfico, né, e aí tem aquela barrinha em cima e aquela barrinha embaixo preta, né. Só uma curiosidade aqui que na parte já mais de técnica de edição. E o filme é dividido em 3 partes, né? Essa que a gente tá falando é a primeira, que é o tudo, basicamente. E o Eamon fala, né, que 2 coisas que eu achei interessante. Uma que no universo dele, a Evelyn é uma grande cientista e ela que descobriu a existência desses universos paralelos e como acessar. E ela treinava as pessoas a fazerem isso, né? A irem para os outros universos e pegar as habilidades e tal. Mas que uma pessoa que tinha uma grande desenvoltura para isso, ela forçou tanto que a pessoa acabou meio que fritando o cérebro, né? Ela, ela acabou se conectando em todos os universos ao mesmo tempo. Uhum. E depois que ela conseguiu isso, ela vai tentando matar a Evelyn e o Waymond em todos os universos que ela consegue, né? Uhum. E, e que a Evelyn desse universo chato, vamos dizer assim, né? Meio monótono dela, seria a escolhida porque justamente ela não tem nenhuma habilidade. E ele falou,
em todos os seus universos paralelos você é alguma coisa, assim, especial. Uhum. Você é uma atriz famosa, você é cantora, você luta Kung Fu, você é uma chefe. Nesse, você não é nada. Você cuida de uma lavanderia, você tem um marido e uma filha, mas é só, você não tem nenhuma habilidade. Então, assim, por você não ter base de nada, você tá preparada para tudo, Uhum. né? Você sofre, então você seria a candidata perfeita para combater a Jobu Topak, né? Igual você comentou. Uhum. Porque aí é o que tu falou mesmo, tipo, devido a ela não ter essa. Ela não é refém de nada, né? Ela é livre pra ela fazer o que ela realmente quiser, né? E Isso. aí, e aí a E gente, nesse ponto que o Léo falou, aí a gente começa que até então a gente não entende nada, não é mostrado pra gente antes disso quem é essa Jobu Tupac, quem é essa pessoa que corre, que causa esse risco aos multiversos, né? E aí nessa cena que o Léo tá falando aí que mostra a Evelyn, pesquisadora, cientista, aí a gente começa a entender um pouco mais desse outro universo que é o do Alpha, né? E aí, na verdade, quem é a Jobu Tupac é a Joy, que é a filha da Evelyn, né? E aí ela tem esse vislumbre que, ao mesmo tempo que ela consegue acessar tudo, ela vê que tudo não faz sentido. Nada faz sentido. E aí ela perde assim, ela perde esse gosto. Ela fala, tipo, ela não vê que ela tem um propósito e nenhum universo faz sentido pra ela. E aí, por isso, justamente, ela começa assim, a princípio, na visão do Eamon de querer destruir tudo, né? Realmente. isso. E, e o filme vai desenrolando, né? E aí vem outras pessoas de outros multiversos tentando destruir essa Evelyn. E, e assim, até tem umas cenas bem engraçadas, né? Vamos dizer assim, porque precisa de alguma habilidade específica e aí ela tem que fazer a coisa mais inusitada na hora ali. Então tem algumas cenas bem escatológicas, vamos dizer assim, bem tô esperando Sim. o momento. E só que ela acaba, assim como a Joy, meio que usando demais o multiverso, né? Uhum. E acessando a habilidade sem parar, sem parar, sem parar. E até que chega uma hora que acontece a mesma coisa que aconteceu com a Joy com ela, né? Ela acaba fritando o cérebro e também podendo acessar todos os universos. Ela quase que cai nessa questão também da Joy, né? A Jobu Tupac. De conseguir ver tudo e achar que nada faz sentido pra ela, né? Não tem nenhum propósito no universo. E aí, no caso, também a gente pode até tratar isso como uma questão de, de repressão, assim, que eu posso dizer. Não sei se seria exatamente a palavra. Mas é uma questão, tipo, da pessoa querer guardar pra si coisas que ela tá pensando e ela não expõe isso. Ela tá ali aprisionada, seja por causa da família ou por causa de alguma outra questão que ela tem em mente. E até uma alegoria também pra depressão, né? Da Jobu não achar que, tipo, não faz diferença ela tá naquele universo ou em algum outro. E por isso, ela não quer nem exatamente, que é isso que a gente começa a entender mais profundamente depois, que ela não quer somente, eu quero acabar com o universo. Ela meio que tá na procura de alguém que a entenda, que a escute, né? Tanto é que ela, depois, numa cena mais pra frente, ela meio que fala que ela não quer acabar com todos os universos, ela não quer acabar com o multiverso. Ela só queria achar alguém que a escutasse. E quem é que poderia escutá-la? A mãe, né? Então ela vai em cada multiverso focada na Evelyn, porque ela quer na Evelyn, na figura da mãe dela, alguém que realmente a possa entender. E é quando ela consegue achar a Evelyn, que é a escolhida, né? Desse multiverso aí que o Alpha Waymond também escolheu, né? Que aí ela acha que a Evelyn pode trazer essa escuta, né? Que ela não estava conseguindo ter em nenhum universo. E é até uma forma também dela conseguir se interligar com a mãe naquele universo atual também, né? Ele serve de lição também pra Evelyn daquele universo. Isso já talvez seja na segunda parte do filme, né? Que é o Isso. lugar que as duas já podem acessar todos os universos. E é o que você falou.
a Joy, ela fala pra mãe, né, que em todos os universos paralelos elas têm problemas, né? Fala assim, Uhum. eu posso acessar todos e eu não quero ficar em nenhum. Basicamente é isso, né? Então, é realmente um problema de relacionamento, de depressão. E, e ela vai mostrando pra mãe isso, né? Ela Uhum. fala assim, meio que de umas cenas mais rápidas, né? Eles vão visitando vários universos e em todos mostrando que a situação é a mesma, né? Então não é uma questão de nenhuma decisão que aconteceu, é uma coisa que já tá dentro delas, né? Uhum. Essa dificuldade na relação. E até tem alguns universos que são um pouco diferentes dos outros, né? Elas são duas pedras, na verdade, elas não são ninguém, né? Duas pedras, Sim. elas ficam na passagem e a Evelyn fica assim, mas assim, então você não tá com raiva de mim, você não quer me destruir, você não quer acabar comigo em todos os universos, e ela fala que não, né? Ela mostrando que deixando de ser uma vilã, como o filme tava mostrando ser, né, para ser só uma vítima também. Uhum. Sim. E que ela queria só ser ouvida e a Evelyn começa a entender isso, né? Justamente. Essa cena da pedra aí é maneiraça. É maneiraça, pô. Que aí, tipo, não Sim. tem. É tipo, é um silêncio. E são duas pedras num penhasco. E aí as falas são escritas. Que a cena, acho que originalmente era até pra ser falado. Os diretores acharam que era pra ser falado. Mas aí a Michelle falou: não, por que a gente botar só texto? E aí tu vê que o texto é, ao mesmo tempo que é engraçado, ele começa ali com umas gracinhas, aí ele vai trazendo essa profundidade depois, né? Que aí é o que o Léo falou, tipo, dela ir trocando essa ideia. E aí ele é até uma das cenas que tem essa relação mãe e filha é, mais aprofundada, né, digamos assim. É bem E, interessante. e até tem nesse universo que ela é uma atriz famosa, ela encontra com o Eamon Uhum, depois. E ele é um CEO de uma empresa, né? Um cara bem sucedido e tal. E ela fala com ele, é, quanto tempo, né? Porque nesse universo eles estão, sei, 20 anos sem se ver, alguma coisa assim. uhum, E, e ela explica, né, que, da onde eu vim, a gente é casado, teve uma filha, mas a gente é falido, a gente cuida de uma lavanderia e a gente tá com um problema no nosso imposto de renda, né? uhum. Vamos dizer assim. E ele fala, né, como a gente já falou do Eamon ser uma pessoa tão boa, né, sempre tentando buscar o melhor. E ele fala que ele virou um CEO e tal, mas que por ele ter uma filha e cuidar de uma lavanderia seria uma vida melhor do que a que ele tem hoje. Sim. Eu Essa, estaria com essa, ela, essa frase é bonita pra caramba mesmo. sim. E Porque. Pode falar, desculpa, Léo, pode falar. não, e só para complementar que tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, enquanto ela tá com a Joy nos outros universos e olhando tudo, ela tá no universo dela também e a lavanderia sendo, como é que se diz, né? A fiscal indo lá e meio que tomando a lavanderia dela. Ela vai lá com dois policiais, dois outros fiscais da Receita, e fala assim: a gente tem que apreender a sua lavanderia porque você tá devendo dinheiro. Uhum. E vira um caos, né? Que ela meio que não liga e ela tá no outro universo, então ela não sabe onde que ela foca, né? E o Waymond tentando conversar com ele, fala assim, não, deixa, a gente vai pagar, não, a gente vai fazendo. E ela meio que não tá nem aí pra isso. É porque realmente é essa loucura que tá na cabeça dela, né? Tipo, é só. Tipo, como a gente pode dizer? É a forma visual de a gente ver a confusão que tá na cabeça dela, né? Tipo, dela ter que dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. É aquela. É a visualização do que tá acontecendo na vida dela mesmo, né? E aí é engraçado de pensar assim, porque quando ela tem ela participa desse outro universo onde o Waymond é bem sucedido, que o Léo falou, era onde ela achava que era o melhor lugar para ela, né? Que ali ela era bem sucedida também, era a carreira que ela queria ter, ela não queria ser
dona de uma lavanderia, ela queria ser artista de cinema, uma atriz de cinema. E ela acha que ali era o universo perfeito. É que ela tenta voltar uma vez, ele fala, não, tu tem que ficar aqui. Aí ela tenta voltar de novo, que ela quer ter esse vislumbre dela ter sido bem sucedida. E aí nessa cena que ela tem com o Eamon, desse diálogo que ela tem com ele, ela vê que talvez ali não seja tão perfeito como ela achava que era. Que apesar dela ter sido bem sucedida, ali não era o universo onde ela era amada também. Ela não tinha nada. Ela tinha a carreira dela, era uma ótima atriz e tal, mas ela não tinha alguém pra compartilhar isso. Ela não tinha alguém pra estar ali com ela. E aí é uma cena também que mostra assim que, tipo, assim como ela teve as escolhas dela de ter passado a vida com o Emerald nesse universo onde ela vive realmente, e ela ter aberto mão de várias coisas, o Emerald também abriu mão de várias coisas. Então, tipo, tanto ela não tá bem sucedida porque ela escolheu casar com o Emerald no universo onde ela vive, quanto ele também, por estar com ela, também não foi bem sucedido. E a gente vê que os dois, no outro universo, eles são bem sucedidos, que nem o Léo falou. Ela é uma atriz e ele é um CEO, mas eles são infelizes. E aí essa frase tão bonita aí que o Léo falou, que ele preferia tá trabalhando na lavanderia, pagando imposto com ela, do que tá naquele universo onde ele é bem de vida, ele é rico, mas que ele não tem ninguém para compartilhar. Que, novamente, em todo o universo ele traz essa questão do amor desde lá de trás, naquela cena que ela tem que fazer aquela missão que o Léo falou ali, de tipo, falar eu te amo, tá sempre batendo aquela teclinha do amor ao próximo ali nesse filme também, tipo, como subtexto, né? Tipo, fala eu te amo. E aí ele fala isso, tem a relação do amor, então, tipo, muito atrelado a essa questão. E o nome Joy mesmo é alegria, né? Assim, literalmente falando. Então, o filme traz muito essa questão dos sentimentos, tipo, de amar o próximo, da alegria e tal. É bem profundo, assim. Apesar dessa loucura toda aí do multiverso, é bem profundo. E aí, chegando mais pro fim do filme, que já é complicado, vamos dizer assim, é complexo, né? Ele fica um caos. Acho que a última meia hora ali é um caos total e tudo acontecendo. Realmente é o título do filme, né? É tudo acontecendo em todo lugar e a gente não sabe qual universo tá. E o que você tem pra falar do Bagel que a Joy criou? Cara, o bagel é nada mais nada menos que a alegoria realmente do vazio que a gente tem por dentro, né? Tipo, o símbolo bagel, né? Tipo, daquele buraco que tu tem no meio ali que é o que a Joy acha que ela não tem, é o que ela procura preencher, né? E aí, ao mesmo tempo que ela fala que, tipo, ela colocou tudo num bagel, todo o conhecimento que ela teve de todos os multiversos, ela colocou naquele bagel. Mas, ao mesmo tempo, ela acha que não foi preenchido, né? É uma alegoria, uma metáfora, assim, que a gente pode dizer dessas incertezas, dessas questões que a gente tem na vida. E é o que a Joy tem, essa depressão dela não se sentir completa. Ela acha que não tem um propósito no universo e nem em outro universo possivelmente existente. E o Bagel é essa questão toda, né? Que aí ela apresenta isso pra mãe dela. Ela consegue trazer a Evelyn do universo. E aí ela, como ali ela não é a Joy, ali é a Jobu Tupac, e ela mostra, pô, que eu botei tudo aqui. E aí ela fica naquela também de ter aquele vislumbre também, que ali ela já estava praticamente tendo essa visão de todos os universos possíveis também, a mãe dela, né? E aí ela, é a cena que ela explica que, tipo, ela não quer acabar com o multiverso, ela só quer ser entendida, ela quer acabar com o sofrimento dela. Ela quer, tipo, não sentir mais essa falta que ela tem por dentro. E ela só usaria o bagel de artifício pra acabar com o sofrimento dela, não pra. O fim das outras coisas seria só uma. O fim do multiverso seria só uma consequência do que ela quer fazer, sabe? E Ela é tão famosa, né? Que na verdade esse Bagel é meio que um buraco negro e que acabaria com o multiverso, né? sim, E, e a mãe, a Evelyn, com tudo isso, né? Com essas conversas com o Eamon e vendo os universos, e ela entende o que a filha tá sentindo e tenta se conectar com ela, né? E sim. meio que fala, calma, eu tô aqui, assim, a gente tem problemas, mas eu sou sua mãe, eu não Uhum. vou te abandonar, eu quero estar com você sempre. E chega uma hora que ela fala, não, você tem que
você tem que me deixar aí, entendeu? Você tem que me deixar sozinha fazer o que eu quero. Uhum. E ela fala assim, então tá bom. Só que nisso, no universo dela, o monótono é quando vem um monte de agentes uns minions da Jobuto Pack, né, vamos dizer assim, Sim. tentando matar ela lá. E o Waymond meio que fala assim, gente, por que vocês estão brigando, entendeu? Vamos parar de brigar. E ela começa a ver o Waymond nos outros universos e nesse, assim, o quanto ele é uma pessoa boa. E o quanto, assim, por mais que ela tenha algumas ressalvas sobre ele sempre tá lá, né, e ele sempre quer ajudar. E, e é o que ela decide fazer, né? Tentar ser mais como ele. E ela fala com a Joy, não, você não vai entrar nesse bagel. É, eu vou te ajudar. Uhum. E é o que acaba acontecendo, né? Na hora que ela tá quase indo, eles começam a puxar ela de volta. E tem uma cena, né, emocionante também que ela chora e ela se abre, a Joy barra Jogotopak, né, se abre com a mãe, fala o que ela sempre quis falar. E a Evelyn ouve tudo e dá força pra ela, né, que era o que ela queria, né, que ela queria ser ouvida. Sim. E com o Emmons também, né? Tá lá sempre pra ajudar. Porque até nessa E cena aí do próprio Waymond mesmo, ele fala novamente dessa questão do amor, né? Que ele fala que a gente tem que ser gentil, que a gente não sabe o que o outro tá passando, né? Que às vezes a gente é meio grosso, a pessoa tá vendo de grosseria com a gente já fica puto logo, pô. Aí tu, às vezes também não sabe o que a pessoa tá sentindo, o que a pessoa tá lidando. Às vezes é uma forma da pessoa, sei lá, de criar essa casca, né? E aí tá isso. nessa cena aí que o Léo falou. E aí em todos os universos é, que ela vai passando, né? A Evelyn vai tentando se aproximar, se aproximar, se aproximar, até na pedra, né? Ela, quando as Sim, duas são pedra, ela bota um olhinho na pedra e meio que vai chegando perto da pedra da Joy. E ela fala assim, você não é. Você não pode se mexer nesse universo, a gente é só uma paisagem. Ela sim. fala, eu não tenho que ir, eu vou ficar perto de você. Essa cena é muito E boa, aí né? A já pedra vai arrastando devagarinho. Muito bom. isso. E aí já vai chegando no final do filme, né? Sim. Que aí é o que o Léo falou, tipo, ela tenta se interligar com a filha, ela tenta aprofundar essa relação, tudo que ela viu que ela tava fazendo de errado no universo onde ela vive, ela tenta melhorar nos outros, né? Ela tenta trazer essa conexão maior, tanto com o Eamon, que ela via como uma fraqueza ele ser um cara que tudo pra ele tá bom, tudo pra ele tá satisfatório, assim, digamos, entre aspas. E ela começa a enxergar isso que não é uma fraqueza, né? Na verdade, é fortaleza, é o que une a família, que, apesar das dificuldades, é, é o que traz essa conexão, é o amor que eles têm um pelo outro. E aí, a partir do momento que ela aceita isso, que ela entende essa mensagem, tanto da Jobu quanto do Alpha Waymond, quanto do Waymond em si, o Alpha Waymond ele é um pouco mais sisudo, né? Mas como quando ele consegue, quando os outros conseguem trazer isso pra ela, né? Que, que que ela tem que amar mais e tal. Aí ela consegue aceitar a si própria e consegue aceitar também o que a Joy, a Jobu Tupac simbolizam na vida dela, né? Tanto é que a Joy, por ela não ser muito aceita pela sexualidade dela e tal, ela sempre se mostra com um figurino meio drag, né? Ela é sempre espalhafatosa, assim, no sentido não pejorativo, mas no sentido de ter muito brilho, de ter muito flu-flu, né, digamos assim. Então, é uma forma, tipo, dela se mostrar também nesse multiverso, né? E a partir do momento que a mãe dela aceita isso, a mãe dela entende todas as questões que a filha dela passa, que o Eamon passam, aí é quando ela bota aquele terceiro olho, né? Aí é que, tipo, eu tava até pesquisando sobre essa parada aí, tipo, o terceiro olho é a conexão com todo o universo, né? E além disso, vi até um outro rapaz também falando, no canal do Gaveta, né? Tem isso que ele explica também que na verdade, o terceiro olho também, além de ter esse simbolismo do terceiro olho astrológico, digamos assim, né? Dessa conexão, é a cor invertida, né? Enquanto o Beagle é,
aquele círculo em volta meio vazio, o olho é o contrário, é o preenchimento no meio, né? Então, como se ali ela tivesse se aceitado, ela tivesse agora preenchida, né? Por dentro. Que ela aceitou a filha, ela aceitou o marido, tudo como é que é, e ela aceitou a realidade que ela tem, né? Aí naquele momento ela consegue trazer isso de volta. E aí a filha dela tenta ir pro Bagel, como o Léo falou, e todo mundo tenta trazer ela de volta. Tanto ela, a Evelyn mesmo, o marido, todos aqueles minions, com o avô, que também a Evelyn achava que era quadradão, que não ia entender. Aí todo mundo naquele momento tenta trazer a neta deles de volta, né? A filha de volta, né? Todo mundo agora tá mais estabelecido, tá mais conectado com o universo que eles realmente estão vivendo ali naquela hora. E aí é meio que o final do filme, né? É o que você falou, eles aceitam que tem defeitos e dificuldades, mas que eles estão juntos e isso é o principal. E eles aceitam a namorada da Joy, né? Sim, No universo dela e começam a meio que viver como uma família, né? Com problemas, mas assim, se aceitando e conseguindo levar isso numa boa. sim, sim. E ela tem até uma frase, acho que no final, que ela fala com a filha que, tipo, independente do universo que ela poderia estar, ela também estaria com ela ali. Tipo, vivendo aquele momento com ela. Isso é muito. Exatamente, né? A Joy fala, né? Pô, tem vários universos que você é uma cientista, é uma atriz, é uma chefe, e você quer ficar aqui, ela fala que sim, né? Uhum. Porque se ela tem o Waymond, ela tem ela, então é bem legal. É o universo que ela aceita, que ela entende que é o ideal. Que apesar dela poder ver outras coisas, ela acha que, tipo, se as escolhas levaram ela àquele momento, é aquele momento que ela tem que aproveitar e fazer com que ele fique melhor, né? Aquele universo fique melhor. Que foram as escolhas que ela tomou na vida dela, né? Independente. Que a gente sente começar a viajar realmente, pô, se eu tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, e não procurar melhorar o que você já tem ali, né? A nossa realidade, a gente vai viver só essa viagem aí, tipo, se eu tivesse feito outra coisa. Muito disso também que o filme traz, né? O filme tem muitas alegorias, né? É, Coisas que significam outras, né? E exatamente. os universos paralelos também são um exemplo disso. E assim, pode falar, não, vai, falei, desculpa. Não, aí eu já ia sair um pouco do filme e falar mais das curiosidades. Você ainda tem alguma outra coisa? Não, não, pode continuar. É, não, eu ia comentar que o orçamento foi baixo, né, para Sim. uma produção que concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar, né, tudo foram 14 milhões de dólares, Uhum. uma arrecadação de 111 milhões, que também, assim, não chega a ser tanto, Sim. com, assim, comparado com os blockbusters que a gente vê aí da Marvel, por exemplo, né, Uhum. mas um lucro absurdo aí, quase 10 vezes mais, né, o que eles gastaram. Sim. Tem Foi filme a que maior. gasta 300 milhões aí, pô. Tudo bem que lucra mais, mas eu digo assim, o gasto é muito, muito maior, pô. É bizarro. É porque, assim, apesar de ter vários universos e tal, as cenas são simples. Se, não sei se eu posso dizer isso, né? Mas assim, é uma paisagem, é uma cozinha, é um prédio, não tem muita, muita coisa ali onde gastaria dinheiro, né? Uhum. E eles trabalharam muito bem os efeitos especiais. Isso Sim, sim. a gente tem que concordar. Mas eu até lembro, né, quando saiu esse filme aqui, que não, assim, não teve muito hype Uhum. quando estreou, eu acho que foi em setembro de 2022, né. Uhum. Era um filme qualquer que estava passando, mas não tinha esse negócio de: "Ó, que obra de arte", né. Foi, Era um filme que estava lá. foi mais no boca a boca, né? Tipo assim, eu gostei, aí eu indico pra pessoa, eu indico pra você, indico pra fulano. Mais no boca a Sim. boca mesmo. Porque realmente acho que eles não deve ter tido nem tanto orçamento assim também, até pra parte de divulgação, né?
De pensar que Isso, o né? filme tem 14 milhões só, tu vai botar, sei lá, o Shang-Chi lá da Lenda dos Dez Anéis lá, pô, com orçamento. Apesar de ser o menor orçamento de todos os filmes da Marvel, é tipo. É 10 vezes o orçamento do filme que a gente tá falando agora, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E aí ele, apesar É. de ter sido o menor orçamento, foi o que mais faturou da A24, né? Que é a produtora de filmes aí que tem muito filme independente, né? Então, apesar de ter sido muito baixo, é o maior orçamento, assim, maior faturamento deles, na verdade. E nessa questão. Você foi. Acho que não. Esse orçamento também não teve tanta divulgação justamente por Sim. causa disso. É, porque aí o cara tem que saber alocar pra isso, pra aquilo outro, e aí talvez eles não tenham alocado tanto. Não é que tenham alocado tanto, né? Mas é porque os outros têm tanto. O orçamento é tão maior que acaba meio que ofuscando o orçamento de tudo todo lugar ao mesmo tempo, né? Mas agora, depois que eles ganharam, né, 7 Oscars, eles estão relançando os filmes no cinema, né? É, eu vi essa E parada. com certeza essa arrecadação vai aumentar aí, né? Vai, porque agora, se o hype já tava grande, só o pessoal divulgando no boca a boca, digamos assim, né? Agora, tendo sido premiado aí com 7. E a Amazon também agora, quem quiser assistir também, tá disponível também no Amazon Prime aí, quem tiver. Eles colocaram lá no catálogo deles também. E agora vai aumentar bastante essa parada aí de visualização. E nessa questão que tu falou, que dos efeitos visuais, também é interessante ver que a equipe, apesar de ter tido uma edição muito foda, a equipe de efeitos visuais foi uma equipe muito enxuta, né? Foram 7 profissionais de efeitos visuais e os 2 diretores também ajudaram na edição de efeitos visuais do filme, né? Porque para poder render talvez mais o dinheiro ali, eles também fizeram parte dessa produção, dessa parte de técnica, né? E uma curiosidade é que ninguém é formado nisso. Nenhum dos 9 são formados em efeitos visuais. Todos eles aprenderam com um tutorial no YouTube, né? Que eu tava pesquisando e o pessoal tava contando sobre isso, que ele deu uma entrevista na Wired, eu acho. E eles aprenderam tudo no YouTube. Tipo, eles já sabiam editar, lógico, mas ninguém é formado nisso e os tutoriais que eles tinham que fazer algum efeito visual, eles estavam pesquisando na internet. É bizarro, bizarro pensar nisso. Incrível, hein? É, Incrível. é bizarro, né? 7 depois, um tutorial no YouTube, fizeram um filme que ganhou. A gente também pode fazer o nosso, né, daqui a pouco. Exatamente. Já dá pra fazer, pô. E Fazer um curta, pelo menos. é isso. E também mais uma curiosidade, Uhum. foram 30 dias de gravação, né? É. Assim, o que é É muito muito rápido, pô. pouco, muito pouco para um filme. Então a gente vê assim que a- as atuações foram tão boas, mas foram gravadas em um mês praticamente, né? Então, que trabalho em geral, né? Produção, efeitos visuais, diretores e atores, Sim. realmente tem que aplaudir. É porque 40 dias, cara, não é nada pra tu gravar um filme. Tipo, tem filme que leva meses, anos pra gravar. Anos não, mas um ano inteiro pra gravar, né? Mas. Até tem filmes que levam anos, né? Tipo, se for pensar, acho que foi Boyhood que levou não sei quantos anos pra gravar. Né? Que o cara foi gravando aos poucos. É, E os caras fazerem isso em 40 dias. Mas também é porque é, o roteiro, já tinham tido essa ideia do roteiro em 2010, quando esse negócio de multiverso não era nem tão difundido assim, como foi pela Marvel, Rick e Morty, essas coisas todas. E aí, depois disso, eles foram afinando esse roteiro, aí foi em 2016 que eles finalizaram o primeiro rascunho do roteiro, né? E aí eles... Assim, de certo modo, essa questão do multiverso, ao mesmo tempo que já não é algo, algo um pouco mais batido, digamos assim. Não foi uma ideia que agora não é mais original, mas quando eles pensaram, talvez fosse, né? Não tinha essa difusão toda. Mas ao mesmo tempo é algo que também ajudou, né? Porque talvez se fosse, tipo, não existisse esse conceito de multiverso, se fosse apresentado diretamente agora com eles, talvez a pessoa fosse ficar boiando mais, tipo, pô, que bagulho é esse? Não tô entendendo nada. E como já é uma coisa tratada nos filmes da Marvel, que o Capitão América vai aqui, viaja para o outro universo e aí volta, conserta um negócio daqui. Talvez seja uma coisa que tenha facilitado também esse entendimento na cabeça das pessoas, talvez.
sim. E acho que a gente já pode dar a nossa avaliação do filme. Hum. Eu achei assim, é um filme complexo de você acompanhar, com certeza. Assim, eu acho que se eu tivesse visto o filme no cinema e uma vez só ali sem pausa, eu teria muita dificuldade, Uhum. porque em casa você consegue ver, pausar, voltar alguma cena Uhum. para você lembrar o que aconteceu e acompanhar tantos universos paralelos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, apesar como você disse, já ter esse conceito em alguns outros filmes, algumas séries, para quem está assistindo, por exemplo, a primeira vez, realmente é complicado. Então, assim, acho legal que a academia tenha premiado isso, né? Porque com certeza é um filme diferente. Não é Sim. aquela coisa linear, começo, meio e fim. Então, assim, é interessante, mas é complicado. Não, eu também já assisti 2 vezes, pô. Já assisti 2 vezes. Que realmente, na primeira vez, tu às vezes pega uma parada mais superficial, né? E aí alguma coisa passa batido, digamos assim. E realmente, se eu tivesse também assistido que nem você no cinema, talvez eu também não tivesse pegado tudo isso, né? E aí, a gente assistindo uma vez, aí passa às vezes um detalhe, uma metáfora, alguma coisa que tivesse de plano de fundo da relação de alguém. E agora tu assistindo de novo, tu consegue, pô, caraca, essa parada aqui eu não tinha visto não, mano. Essa parada aqui é maneiro isso aqui de pensar, né? Realmente é algo que tu falou complexo mesmo. É aquele tipo de filme que cada vez que você assistir, já sabendo, você vai perceber alguma coisa, né, que você não tinha visto antes. Uhum. Mas, assim, aquela pessoa que, pô, só quero entretenimento, entendeu? Não quero pensar, só quero filme pra ficar bem, Uhum. ou pra rir, ou pra chorar, ali vai sofrer. Uhum. Mas pra você o hype é justificado? Sim. 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 Curto pra caralho esse filme. Pra mim é 5 de 5, nota 5 aí. 5 de 5. Pra mim Segundo, 5 de 5. eu sou uma pessoa boa, né, cara? Eu fico pensando, pô, cara, tem um puta trabalho fazer essa porra aqui. Mas eu gostei mesmo. Eu Você é o gostei Whey mesmo. do Eu sou o Big emoji. Mac. Eu sou o emoji do podcast aqui. Mas eu gostei muito, gostei muito. E tu, Léo? Eu acho que é justificado em parte. Acho que, assim, como conceito, como obra, realmente assim, é legal de assistir. É uma visão diferente no cinema. Como a gente falou, as atuações são muito boas, o roteiro, né, muito bom. Uhum. Mas eu daria uma nota 3,7. Cara, você tá muito rígido. Você tá a Evelyn do nosso multiverso aqui, pô. O mal-humorado. Alphalhel tá bolado, pô. Assim, o filme tem muitas nuances, mas acho que a gente conseguiu explicar aí Sim, sim. o melhor possível, né? Porque é até difícil, porque realmente é uma coisa em cima da outra em lugares diferentes. E a gente tentou fazer uma linha aí, meio uma Faça linha do sentido, tempo. né? É, Porque o filme realmente bem complexo, então ficar indo e voltando, até pra gente poder fazer esse roteiro aqui é complexo, porque a gente tem muita coisa pra aprofundar, e tem a luta, e tem a relação dos pais, tem a relação marido e mulher, pai e filha, e não sei o que, e é uma parada até pra família. gente. E, Como a vida é complexa, né? Tem essas nuances aí. sim, Agora falando também da questão de conquista pessoal, voltando agora mais pro Oscar também. É a maneira assim do Quen, eita caramba. Re, não, Quan. Pronto, agora foi. Caraca, difícil, hein? Me enrolei agora, me enrolei. Ele ganhou o Oscar aí de melhor ator coadjuvante, né? Como a gente falou anteriormente. Ganhou também o Globo de Ouro. E ele ficou 20 anos sem atuar, né? Então, é uma questão assim, pra mim, como ator, a gente
continuar assistindo isso e acreditando nos nossos sonhos também é uma parada muito profunda, tanto ele quanto da Michelle, que foi a primeira mulher asiática a ser indicada ao Oscar e a ganhar o Oscar também. E a Jamie Lee Curtis também ganhar um Oscar depois de 60. Então, tipo, são várias conquistas que a gente consegue enxergar no outro e admirar isso, achar maneiro, como lição de vida mesmo, né? De refletir nossa carreira, tanto carreira artística quanto uma outra carreira que a gente possa ter aí, de, pô, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo agora, será que eu teria conquistado isso? E é maneiro pra poder você refletir também, tipo, não desistir dos seus sonhos, não desistir da tua carreira, que às vezes pode parecer não, é difícil pra todo mundo, né? E às vezes a gente pensa em desistir, alguma coisa. E é mais uma questão pessoal dos atores lá e também pra gente levar pra nossa vida e pra nossa realidade também. Gostei disso também de toda essa questão que a gente falou do filme também. Apesar de eu ter dado um 3.7, assim, vale muito a pena assistir o filme. Nem que seja pra você criticar, falar assim, pô, esses caras não entendem nada. Mas as atuações, assim, os Oscars foram merecidos, com certeza, da Sim. Michelle e do Ke Huy Quan. Da Jamie Lee Curtis, eu achei que foi mais, assim, porque ela já é uma estrela Uhum. e é uma história Por boa, trás. assim, né? Ela ganhou um Oscar depois de 60 anos e tal. Não que ela tenha atuado mal, Uhum. mas eu achei que teve um pouco disso também. Mas, assim, o filme vale muito a pena assistir. Com certeza, também indico aí. Tem mais alguma coisa aí, Léo, pra gente abordar? Tô satisfeito. Satisfeito? Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso podcast, ouvido o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar notificações e pelas plataformas aí de podcast, Deezer, Spotify, adicione o nosso podcast aí aos seus favoritos, para poder estar sempre sendo notificado aí quando a gente postar um novo episódio. Beleza? Beleza? Semana que Estamos vem por aqui. estaremos de volta. Exatamente, com um novo filme aí. Beleza? É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço, até mais. Até a próxima. Valeu.